conhecem, já sabem, já ouviram falar, questionam bastante, têm bastante interesse, que é o tema de Mashiach. Existe um judeu que certa vez entrou numa sinagoga, no meio da reza, e falou, bateu na mesa, falou, todo mundo que está aqui rezando, vocês são obrigados agora a tirar todo o dinheiro que vocês têm no banco. Todo. Então não ficou, como assim? O que você está falando? O que bateu na tua cabeça? Você ficou maluco? E ele falou, não, eu quero deixar uma coisa muito clara. Se vocês não tirarem agora, vocês só vão ter prejuízo. E ninguém estava acreditando nele. Em resumo, passaram 2 dias, o banco faliu e todo mundo perdeu o dinheiro. E aí foram perguntar para aquele judeu, para aquele Yaink, falaram, Yaink, como você sabia que o banco ia falir? De onde você tirou essa ideia? E ele falou que eu tive uma reunião com o dono do banco. E o dono me comentou, em um dos momentos que a gente estava conversando, ele falou, Mashiach tem que chegar, Mashiach tem que chegar. Ele começou a falar de uma maneira muito, muito, muito doida. Eu perguntei para ele, por que Mashiach tem que chegar? Você nunca se preocupou com Mashiach, de repente, do nada bateu na tua cabeça, você quer que Mashiach chegue? Ele falou, sim, eu quero Mashiach, eu quero isso, é a melhor coisa que a gente pode ter. E aí o Yankee, esse judeu, percebeu que alguma coisa estava errada. Ele falou, quando eu percebi isso, eu fui para a sinagoga correndo e falei, tirem o dinheiro do banco, porque se o cara está pedindo Mashiach, alguma coisa tá ruim aí no mundo. Na verdade, esse ponto, essa ideia de Mashiach, que muita gente fala e comenta, afinal de contas, na verdade um objetivo nosso. Nós sonhamos, nós pedimos, um judeu acorda e ele tem em mente toda a criação do mundo, tudo foi feito para que um dia nós chegamos ao nosso objetivo final, que é a vinda de Mashiach. Eu estou conectando isso também com a festa de Pessach, pois agora, a partir de amanhã à noite, nós vamos entrar no 7º dia de Pessach. O 7º dia em Israel, ele é o último dia de Pessach. Fora de Israel, nós temos mais um dia, além do sábado à noite, além de sexta à noite, nós vamos ter também o sábado à noite e domingo. E esse 8º dia de Pessach, que é o sábado à noite e domingo, ou, para quem está em Israel, o 7º dia, que é sexta à noite e sábado, estão muito conectados com Mashiach. Por que isso? Primeira coisa, nós vemos no próprio dia, o dia 8. O dia 8 é um dia que no judaísmo ele é muito conhecido como o dia acima da natureza. Existem os 7 dias que nós temos vivenciados durante a semana, os dias da semana. Existem muitas coisas ao nosso redor que estão conectadas ao número 7. O número 8, ele está acima da natureza. Isso é um motivo. De qualquer forma, existem outros motivos, como, por exemplo, a leitura da Haftarah, a leitura que nós vamos fazer no final da Torá, que também fala muito sobre o assunto da vinda de Mashiach. Então, esses 7º e 8º dias de Pessach que nós vamos entrar, são 48 horas que estão muito conectadas ao Mashiach. O famoso Baal Shem Tov, Rabbi Israel, o dono do bom nome, Rabbi Israel Baal Shem Tov, ele nos conta, e ele revelou essa ideia de uma maneira muito prática. Tanto é que ele pediu para que nós, no 8º dia, nas últimas horas da festa de Pessach, dedicamos alguns minutos ou algumas horas para fazer uma refeição de Mashiach. O que significa essa refeição de Mashiach? Então ele explicou que tem o costume da gente não só festejar e saber que o dia é um dia muito propício para a vinda do Mashiach, mas além disso, é um dia que está conectado e é um dia que ele tem que ser comemorado e todo mundo tem que ver e entender que é um dia muito propício. Ou seja, não é só para deixar um dia no ar, um dia que todo mundo saiba e entenda que ele é muito propício para Mashiach, mas é um dia que nós temos que vivenciar e dar o nosso máximo para trazer o Mashiach, para trazer ele aqui nas nossas vidas. A festa de Pessach também, de modo geral, está conectada com a vinda de Mashiach. Pois a Torá nos conta que as maravilhas que tiveram no momento que os judeus saíram do Egito são incomparáveis com as maravilhas que terão quando Mashiach chegar. No momento do Seder, quando nós agora comemoramos alguns dias atrás, a gente bebeu 4 copos de vinho. Os 4 copos, eles estão conectados às 4 linguagens de redenção que Deus teve no momento de tirar os judeus no Egito. Existe uma 5ª linguagem que está muito conectada ao Mashiach. Essa 5ª linguagem está
ligada ao copo do Eliyahu Hanavi que nós deixamos preparados na noite do Seder. É o último copo que a gente deixa especial, que está conectado com a vinda do Mashiach. De modo geral, então, resumindo toda a ideia, a gente está agora vivendo numa época muito propícia, nesses últimos dias de Pesach que nós vamos entrar, uma época muito ligada e muito prática, que nós temos que vivenciar, colocar as coisas em prática, colocar a nossa cabeça no lugar e entender o que é o Mashiach e como ele está nos nossos dias, como a gente consegue vivenciar e presenciar ele de maneira muito mais real do que muita gente imagina. A verdade é que existem muitos livros, muitas ideias, muitos textos, muita coisa que nós podemos falar sobre Mashiach. Existem vários temas, muita gente já leu, já conhece um pouco, já sabe um pouco mais, cada um no seu nível. E eu não estou aqui para pegar o ponto e entrar em detalhes sobre quem foi, quem vai ser, e por que agora, e por que não agora. Eu só quero dar uma noção geral para as pessoas, alguns pontos, talvez que nós não percebemos, pontos que às vezes a gente passa em branco e acaba não vendo e não percebendo alguns momentos que nós estamos, de fato, vivenciando e estamos aqui muito próximos dele. Então, a verdade, no final, só para colocar um ponto aqui bem claro, que no final, eu estava lendo agora uma história que tem muito a ver com o Brasil e tem a ver também com a vinda de Mashiach. Essa história a gente vai contar daqui a pouco, vamos deixar essa história bem clara aqui, vamos colocar uma ordem nessa história que muita gente conhece de uma forma, de outra forma, a gente já vai entender o que eu estou falando mais para frente. Mas vamos lá. A verdade é que os rabinos já estão cansados de terminar os discursos falando de Mashiach. Então, quando o Mashiach chegar, muita gente fala no final do discurso, quando na vinda de Mashiach tudo vai se completar, tudo vai ficar muito mais claro, tudo vai estar muito mais óbvio. São coisas que a gente fala, os rabinos são muito acostumados a falar e terminar os discursos dessa forma. E as pessoas também já estão muito cansadas de ouvir sobre esse assunto. Ouvir que Mashiach vai chegar, que Mashiach está aqui. Eu estava lendo uma vez que eu fui visitar uma senhora judia, isso já faz alguns anos, e eu comentei no final que Mashiach possa chegar e o mundo melhore, e o mundo vire um lugar muito melhor. E a senhora virou para mim e falou: você realmente acha que Mashiach vai chegar? Você de fato acredita nisso? Desde que eu nasci, estão me contando, estão falando, meu avô me contava, meus pais me contam que Mashiach vai chegar. E eu acho que não é uma coisa tão simples assim. Eu não acredito que ele vai chegar de forma tão óbvia e tão natural como você está falando. Essa reclamação dela, mesmo que foi há vários anos atrás, me fez pensar algumas ideias interessantes. Será que de fato Mashiach vai chegar? Será que de fato Mashiach está próximo? Qual será que é a ideia? Ou, em outras palavras, como nós podemos deixar de somente acreditar e ter isso em mente, que um dia Mashiach vai chegar? Como nós podemos passar dessa etapa e colocar as coisas de forma prática? Que de fato Mashiach é algo que nós vamos vivenciar, que nós estamos já começando a vivenciar e que é algo que faz parte do nosso dia a dia. Como nós podemos viver com Mashiach? Não só acreditar, não só deixar esse assunto de maneira muito, muito longe, mas como nós podemos trazer esse assunto e deixar esse assunto bem prático e bem claro e bem real para que a gente possa entender todo esse assunto. Como nós sabemos também, nossos sábios falaram bastante sobre isso. Já tem, desde da época da Torá, a própria Torá já testemunha sobre a vinda do Mashiach. Os sábios, desde os profetas das Escrituras, também já falam sobre Mashiach. Existiram vários e vários sábios nas últimas gerações que também frisaram muito o ponto da vinda de Mashiach. E de fato nós sabemos que ele é muito falado. Existiu um soldado israelense, isso a gente está falando há vários anos atrás, que ele tinha uma certa doença. E depois de várias guerras, que mesmo com a sua doença ele conseguiu passar por todas elas, conseguiu vencer e sobreviver e ajudar muito todos os nossos irmãos
ajudar muito a todos os judeus do mundo, ele decidiu se aposentar. Quando ele foi se aposentar, ele ainda era uma pessoa que tinha algumas doenças na cabeça, tinha algum pequeno problema, não algo muito grave, mas alguma pequena coisinha que atrapalhava ele. E certa vez ele foi entrar no supermercado, fazer compras, e ele foi comprar produtos. Ele foi comprar um molho de tomate, se eu não me engano, era alguma coisa muito, muito pequena. Ele chegou no caixa com duas pequenas caixinhas de molho de tomate e perguntou qual era o preço. E o dono do supermercado começou a berrar com ele. Fala, seu idiota, você não está vendo aqui na placa que esse é um mercado em atacado, que as coisas que as pessoas compram aqui em quantidade, você vem aqui comprar 2 pacotinhos, 2 saquinhos de molho de tomate, você tá maluco? Você acha que eu vou te vender 2 molhos de tomate? E ele ficou muito ofendido, esse soldado, ele se sentiu muito, muito incomodado com isso. E ele saiu da loja chorando, mas depois de um pequeno momento ele parou para pensar, ele falou, uau, calma aí, aqui tem uma ideia brilhante. Por que eu não posso começar a comprar produtos e vender para pessoas, vender pequenas quantidades em preços de quantidades enormes? Ou seja, vender em poucas pequenas quantidades em preços muito, muito baratos, não como as pessoas estão acostumadas. E de fato esse soldado comprou uma pequena lojinha e ele cresceu bastante, tanto é que hoje em dia a gente tem em Israel uma loja chamada Rami Levi. Esse era o nome do soldado. Quem quiser depois procurar e pesquisar, Rami Levi é um dos maiores supermercados que existem hoje em dia em Israel. Isso tudo aconteceu por causa daquele pequeno momento, aquela pequena doencinha que ele tinha. Talvez ele não conseguia entender o que era aquela loja. E ele foi ofendido. Mesmo assim, depois daquilo, ele entendeu que não adianta ele ficar chorando. Ele tem que sair, ele tem que melhorar, ele tem que crescer e construir o que ele conseguiu construir, que foi esse supermercado enorme. Deus criou o mundo de uma maneira que a gente tem que procurar sempre crescer, procurar avançar, procurar sempre o melhor. Não só, às vezes coisas acontecem, a gente fica chorando, a gente fica se lamentando, a gente fica olhando para baixo, e agora, o que vai acontecer? O que vai ser de mim? Coitadinho, coitado de mim, coitado desse, coitado daquele. Isso às vezes faz um pouco de sentido. Com certeza, chorar faz bem. Mas somente chorar não vai nos levar a nenhum lugar. Nós temos sempre que levantar e seguir em frente. Nós temos sempre que avançar. Sempre precisamos crescer, ir adiante, ir além, querer sempre o bem da humanidade, querer sempre melhorar tudo que está a nosso alcance. Quando Deus criou o mundo, Ele criou o mundo de uma maneira que o mundo sempre está num avanço. O mundo sempre vai passar por momentos, mas o objetivo final é chegar na vinda de Mashiach, onde o mundo vai estar num nível muito, muito mais especial, num nível muito maior, num nível muito mais incrível e de uma maneira muito melhor do que o mundo está hoje ou do que o mundo estava numa época passada. Vocês vão me perguntar e falar, calma, a gente está agora num momento difícil. De fato, nós estamos agora vivendo uma situação que não é fácil. Mas como eu falei, são momentos que com eles nós podemos aprender. E de fato, com os momentos difíceis, nós aprendemos a crescer e a avançar. E o mundo foi criado dessa forma, para que um dia, depois de várias etapas, nós poderemos chegar na vinda do Mashiach e poderemos chegar na completa redenção, onde o mundo vai ser um mundo muito melhor, um mundo da paz, um mundo que só vamos procurar e ver o bem. Essa ideia já está muito clara desde a criação do mundo. No Gênesis, no livro de Bereshit, quando Deus criou o mundo, no final de toda a obra maravilhosa que Deus fez, a Torá fala uma frase muito interessante. Vayechulu Hashamayim, e Hashem então terminou os céus e a terra e tudo que ele fez, Asher bara Elohim, tudo que Deus criou, la'asot, para fazer. O que significa que Deus criou tudo para fazer? Quer dizer que parece que está faltando alguma coisa aqui. Depois dos 6 dias que Deus se dedicou e criou o mundo, ainda vem a Torá e fala, falta alguma coisinha, falta fazer alguma coisa. E nós nos perguntamos, o que significa fazer? Hashem já fez tudo, Deus já fez tudo, já está incrível o mundo, o que significa fazer? Então vem os nossos sábios e dizem que a ideia do fazer é, na verdade, consertar.
E aí que vem toda essa ideia que eu estou falando para vocês. Deus criou o mundo com uma certa imperfeição. Deus criou o mundo com vários detalhes que a gente pode avançar e Deus exige de nós, em cada geração, para que nós podemos crescer e consertar esses pequenos pedaços que estão no mundo. Deus não criou a humanidade de modo perfeito, Ele criou o mundo com certas imperfeições para que nas futuras gerações nós podemos avançar e crescer e consertar tudo isso que está faltando desde que Deus criou o mundo. Existem alguns exemplos para isso. Eu vou entrar no primeiro exemplo só para a gente entender como o mundo foi avançando. Isso, estou falando de épocas muito antigas, mas de qualquer forma para a gente pegar a ideia. Vamos pensar na linha do tempo em relação aos irmãos. Existiram algumas gerações onde passaram-se alguns irmãos na história da Torá. Então, quando Deus criou o mundo, Ele criou dois irmãos, um chamado Caim e outro chamava Hevel, o Caim e o Abel, dois irmãos famosos. O que aconteceu com eles? Eles brigaram e faleceram, um matou o outro. Depois disso, nós tivemos uma geração futura, onde existiram outros dois irmãos, Isaac e Ismael. Esses dois irmãos, eles brigaram, mas um não matou o outro. O que aconteceu, no final de contas? Eles decidiram desconectar. Um não falava mais com o outro, cada um foi para um lado. Isso já é um avanço. Em vez de um matar, eles pelo menos já não se falavam. Depois nós vamos a uma próxima geração, onde nós tivemos outros dois irmãos, Jacó e Esau. Dois irmãos que eles brigaram, com certeza eles tiveram muitas brigas, mas no final de contas eles se encontram. E um tenta pedir um certo tipo de perdão, mesmo que o perdão não foi aceito 100%, mas de qualquer forma eles já quiseram, eles já estavam no momento onde eles queriam mais proximidade. Numa próxima geração, a Torá vai contando como os irmãos vão avançando. A gente está falando agora dos irmãos de José, Yosef e seus irmãos no Egito. Depois que os irmãos fizeram todos os atos ruins, venderam Yosef, venderam José, ele foi para o Egito, no final de contas, a Torá nos conta como um pediu perdão, um chorou no ombro do outro. Eles estavam pedindo perdão, ou seja, a gente estava avançando. Depois, numa próxima geração, a Torá vem contar para a gente sobre outros dois irmãos, Menashe e Efraim, os filhos de José. Eles eram irmãos que não brigaram. E depois a Torá vem em conta, numa última geração, num fato que a gente está agora vivenciando, sobre a saída do Egito, a abertura do mar, tudo isso, que foi os irmãos Moshe e Aharon, Moisés e Arão, onde esses dois irmãos, não só que eles não brigaram, mas eles se ajudaram. Quer dizer, aqui eu trouxe um exemplo para vocês, para a gente poder entender como o mundo foi avançando de uma certa forma. Isso eu trouxe só em um aspecto pequeno, no aspecto de a gente olhar como os irmãos, mas de qualquer forma já é um ponto para a gente parar para pensar. Existe uma outra coisa que também sempre vale a pena lembrar sobre esse avanço das gerações, para poder trazer uma Mashiach, que essa ideia da gente poder consertar tudo, que foi na construção do Beit HaMikdash, na construção do templo, onde é contado, nossos sábios nos contam, que os judeus tinham que separar várias pedras, e essas pedras tinham que ser colocadas nos lugares exatos da construção do templo. Quando as pessoas estavam lá, olhando as pedras e trabalhando nas pedras, os construtores viram que tinha uma pedra que ela estava muito imperfeita, uma pedra que estava totalmente defeituosa. Então, as pessoas que estavam responsáveis pela construção do templo deixaram essa pedra de lado. Depois eles foram procurar outras pedras muito bonitas, e depois de um grande avanço, eles conseguiram construir todo o templo. Eles viram que faltou um pequeno detalhe, uma pequena pedrinha que estava faltando para completar toda a construção do templo. E essa pequena pedrinha, ela ficava no topo, no lugar mais alto e mais elevado, na parte do Santo dos Santos, do Beit HaMikdash, do templo. E faltava uma pequena pedrinha para completar essa construção. E eles não sabiam que pedra usar. Até que um dos construtores lembrou daquela pequena pedra, aquela pedra que era defeituosa, aquela pedra que eles tinham deixado de lado, e pensou que talvez essa pedra seria ideal para completar a construção do templo. E de fato, quando eles foram ver toda aquela pedra defeituosa, ela se encaixou direitinho na construção do templo, e assim o templo se completou.
Essa frase é contada para a gente no livro dos Salmos, do Teilim, onde nós lemos Even Ma'asu Abonim, a pedra que foi rejeitada pelos construtores, Hayetá Lerosh Piná, ela se tornou o topo, a parte mais elevada do templo. Em outras palavras, isso vem pensar, isso faz a gente refletir um pouco, que às vezes nós temos momentos e detalhes que a gente às vezes nasceu com alguma coisa que não seja o ideal aos nossos olhos. Todo mundo tem alguma imperfeição, todo mundo tem alguma coisa que não está 100% completa. Mas nós estamos aqui no mundo para usar esses defeitos, esses nossos momentos onde nós sabemos que a gente não passou pelos melhores momentos da vida, momentos onde a gente sabe que a gente falhou, onde a gente caiu, mas a Torá vem ensinar como pegar esses momentos, como transformar esses momentos, pegar esses nossos defeitos, esses momentos que não são defeitos, na verdade defeito é uma palavra ruim, não são defeitos, são imperfeições que a gente pode olhar e colocar elas e com isso completar o nosso templo, completar o que está faltando nas nossas vidas. Quando nós estamos falando aqui da vinda de Mashiach, quando nós estamos falando aqui dos fatos históricos, quando nós estamos falando da evolução que o mundo está passando para poder chegar na vinda de Mashiach, nós não podemos deixar de lado que cada um de nós é responsável por isso. Cada um de nós é responsável em pegar todo o potencial dele, tudo que nós temos, tudo que nós podemos fazer, tudo que está ao nosso alcance, e com isso completar a construção do templo. O Beit HaMikdash, o templo, o futuro, o terceiro templo, que é quando o Mashiach vai chegar, nós vamos poder construir esse terceiro templo. Ele é construído muitas vezes de lágrimas, muitas vezes de momentos difíceis, mas que com eles nós aprendemos a sobreviver e a virar novas pessoas, ou como está na moda a palavra, reinventar. A gente consegue criar e conseguir se reinventar para conseguir criar e chegar na completude, chegar no momento final da vinda de Mashiach. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que nós temos a responsabilidade, nós temos o momento, nós temos a chance de trazer o Mashiach. E nós temos que dar o nosso máximo para poder trazer esse Mashiach e que ele não seja algo muito longe, que ele seja algo perto, algo que esteja presente nos nossos dias. E como nós podemos fazer isso? Como é possível a gente vivenciar, a gente fazer com que isso seja algo muito próximo? Então, como eu falei para vocês, a gente está numa evolução para a vinda de Mashiach. E essa evolução, se a gente for parar para pensar, a gente sim está crescendo. Nós estamos dando o nosso máximo, nós estamos avançando nisso. E como eu falei, a nossa responsabilidade, existem alguns temas que sempre vale a pena lembrar. Existem pessoas que olham para o mundo e falam, não, o mundo não está bom, o mundo está regredindo. Mas, na verdade, o mundo não está regredindo, o mundo está avançando e muito. Se a gente for pensar em temas que estão muito ligados com a vinda de Mashiach, como, por exemplo, a fé em Deus. Quantas pessoas acreditam mais em Deus hoje em dia do que em épocas antigas? Se a gente for pensar no valor da vida, quantas organizações e ONGs e pessoas que estão se dedicando para que as pessoas deem mais valor às suas próprias vidas ou às vidas de outros? Isso é algo incrível. Quando nós vamos falar sobre a paz mundial, como nós estamos hoje em dia, uma paz que, se Deus quiser, já está muito, muito, muito boa. Com certeza tem muito a melhorar, mas já estamos num avanço muito incrível pelo que nós estávamos em épocas anteriores. Muita gente se pergunta, como pode ser que já passamos gerações com grandes sábios, gerações com personalidades enormes e incríveis, pessoas únicas, que não conseguiram trazer o Mashiach. E chega a nós, pessoas simples, pessoas que não têm nada, o mundo como a gente está vivendo hoje, como será que a gente, pessoas com certas tentações e sempre querendo o melhor, porém a gente sabe que espiritualmente pode ser que a gente não esteja no melhor dos níveis. Como pode ser que a nossa geração vai trazer o Mashiach? Essa pergunta foi feita para o grande e famoso sábio, o Rebbe de Lubavitch, o Rebbe Menachem Mendel Schneerson, o grande Rebbe que viveu e pediu e implorou para que Mashiach seja algo presente, algo que nós nos dedicamos. E a resposta do Rebbe foi uma resposta incrível. O Rebbe falou, você está olhando para gerações anteriores, pessoas justas que viveram e deram seu máximo. Com certeza foram pessoas incríveis. Mas se você colocar um gigante, uma pessoa enorme, com uma altura imensa,
e pedir para ele olhar muito longe. De fato, ele vai ter uma visão, ele vai enxergar muito, muito longe. Se você colocar um pequeno anãozinho do lado dele, o anão não vai enxergar quase nada. Mas no momento que você coloca o anão em cima do gigante, o anão vai enxergar muito mais longe do que o gigante. Em outras palavras, o Rebbe estava falando, nós estamos numa geração, depois de que muitos sábios já viveram e já tentaram trazer o Mashiach. Mas nós somos esse anãozinho que está em cima do gigante, em cima das gerações passadas, onde por um lado a gente tem que agradecer por tudo que eles fizeram para poder trazer o Mashiach, e ao mesmo tempo nós temos que olhar para nós e falar, a responsabilidade está conosco. Nós temos a chance de trazer o Mashiach. E eu digo mais, porque nessa época nós temos sinais muito incríveis sobre a vinda do Mashiach. Então, na nossa geração, onde nós temos esses sinais, onde nós estamos vivenciando avanços incríveis, nós temos a responsabilidade e nós temos que tentar o nosso máximo para trazer o Mashiach. Talvez vocês vão olhar para mim e falar, Mendes, você está ficando maluco. Você está falando de Mashiach, está exigindo que a gente traga Mashiach. O que significa tudo isso? Então, eu queria trazer uma frase que é trazida pelo famoso Maimônides, Rambam, que foi um rabino o único rabino, vamos dizer assim, que escreveu bastante e trouxe todas as leis, eu digo bem detalhadas sobre a vinda de Mashiach. Ele escreveu uma frase muito bonita, ele escreveu, saibam que um pequeno ato é capaz de mudar a balança e fazer com que a balança pese para o lado positivo e traga a redenção e a solução e a salvação final. O que ele quis dizer com essa frase? Um pequeno ato pode colocar um pequeno peso na balança e vai trazer a redenção final, vai trazer a salvação. Quem disse que esse pequeno ato não seja algo que eu possa fazer, que cada um de nós possa fazer? Quem disse que essa pequena coisinha que vai mudar a balança, que vai trazer a salvação, não seja algo que nós conseguimos fazer hoje e agora? Então, por isso, uma das coisas mais importantes que a gente pode parar para pensar e deixar de olhar e falar, Mashiach um dia vai chegar, meu pai me falou, meu avô me falou, é uma coisa muito longe. Ao invés de a gente olhar dessa forma, como a gente pode olhar e conseguir entender e vivenciar e viver com Mashiach? É talvez a gente parar e olhar para os pequenos atos, para os pequenos detalhes. O que eu quero dizer é que cada um pode dar 1 minuto, 2 minutos. Tem pessoas que conseguem dar 1 hora, 2 horas, cada um de acordo com o seu nível. Cada um se conhece, mas o que eu quero dizer é que cada um pode exigir um pouquinho a mais para poder fazer esse pequeno ato e pesar na balança e trazer a salvação para o mundo. Cada um pode dedicar um pequeno minutinho do dia e falar, agora eu vou estudar um pouquinho sobre a vinda do Mashiach. Eu vou pegar vários livros que tem em português e dedicar 1 minuto por dia. Esse pequeno minuto é o pequeno ato que pode trazer a salvação. Talvez eu vou agora me dedicar para fazer uma bênção antes de comer algum alimento. Talvez eu vou me dedicar a cuidar de um outro judeu. Talvez eu vou me dedicar a fazer algo que seja pequeno e mínimo, mas que esse pequeno ato seja especialmente para trazer a vinda do Mashiach. Eu vou me dedicar em pequenos momentos somente para isso. Tá certo que tem pessoas que já fazem tudo, já são aquelas pessoas que, uau, eu coloco o tefilim todo dia, eu rezo todo dia, eu sou um judeu religioso, eu sou um judeu que faz tudo. O que você está exigindo mais de mim? E, na verdade, não é que eu estou exigindo. A gente está falando aqui de uma exigência mundial, nós estamos falando aqui de uma salvação mundial, que está na nossa responsabilidade de cada um fazer uma coisinha a mais, cada um pode crescer. Como eu falei, o mundo está num processo, nós estamos avançando, e esse pequeno avanço depende de cada um de nós, para que cada um possa dedicar esse pequeno minuto, ou alguns minutos, mas que sejam especialmente para a vinda do Mashiach. Talvez esse é o momento, isso que está faltando, talvez, a gente dedicar um pouquinho mais para Mashiach. Isso vai resultar, o resultado disso será que Mashiach não vai ser algo distante, mas vai ser algo próximo. Quando alguém me perguntar e falar, Mashiach está chegando, eu vou olhar para mim e falar, de fato, Mashiach está chegando, porque eu estudo diariamente 1 minuto para a vinda dele. Eu dou o meu máximo para aproximar a sua vinda. Eu estudo um pouco, eu faço uma mitzvah, eu cumpro alguma coisa, eu me dedico algum pouquinho a mais
para fazer a bondade no mundo, para poder trazer o Mashiach. Então, o Mashiach não é mais algo distante, é algo que está muito perto, algo que está muito conectado a cada um de nós. E assim a gente pode pensar e largar essa ideia de que um dia, quem sabe, Mashiach vai chegar e colocar a ideia de que hoje Mashiach pode chegar. Eu não estou ficando maluco, mas eu só quero dizer, colocar essa ideia de forma muito mais prática. E mesmo pessoas que costumam ter uma vida boa, que podem, a gente conhece, como eu contei no começo a história do Yankee, que ele falou, o cara estava reclamando dos problemas, e aí o mundo começou a acreditar no Mashiach. Não é só nesses momentos. A gente tem que olhar e acreditar na vinda do Mashiach, mesmo quando está tudo bem, quando eu acordo com um sorriso no rosto, quando eu acordo super bem, com uma autoestima incrível, a gente tem que também, nesses dias, lembrar que Mashiach tem que chegar. E também dedicar o meu pequeno minutinho para pesar na balança e trazer a salvação. Como eu falei, tem a famosa história que eu queria conectar ao Brasil. Nessa história também tem alguns detalhes. Essa história saiu em alguns livros e sempre é bom contar uma história tão bonita como essa. Existiu uma pessoa chamada Rabbi Yitzhak Nemes. Esse Yitzhak, vamos chamar ele de Yitzhak. Ele foi um judeu que viveu em Nova York. E ele, certa vez, recebeu uma missão. Ele era um negociante, um comerciante. Ele foi viajar para Guiana, pequeno país que muitos já ouviram falar. E antes dele viajar, ele foi pedir uma bênção para o famoso Rebbe de Lubavitch, como eu já comentei sobre ele antes. E esse Yitzhak, quando foi pedir a bênção do Rebbe, o Rebbe falou, muito bonito, que você tenha muito sucesso nos seus negócios, mas eu quero te dar uma missão. Eu quero te dar uma nota de $1, para que você procure um judeu que mora na Guiana, entregue esse dólar para ele, para que ele possa cumprir a mitzvah de tzedakah, de caridade, para que ele dedique esse dólar e coloque numa caixinha da caridade e ajude alguém que seja necessitado. Como um bom discípulo, esse Yitzhak viajou, chegou na Guiana, a primeira coisa que ele fez foi procurar o judeu, antes de fazer todo o negócio dele. Então ele pegou a lista telefônica, começou a pegar aqueles listões antigos, começou a procurar o nome de algum judeu que mora na Guiana. E ele não achou ninguém, infelizmente não conseguiu achar nada, zero. Já não sabia o que fazer, ele falou, como assim, eu preciso achar, eu preciso me dedicar. Começou a rodar e procurar e perguntar e nada. Bem naquela viagem ele foi passar um Shabbat num hotel. Quando ele estava no hotel dele, algumas horas antes do Shabbat, ele ouviu alguma pessoa reclamando. Ele foi ver uma gritaria no hotel, no lobby, ele não sabia o que estava acontecendo, ele foi sair do quarto. Quando ele saiu do quarto, nada mais do que ele vê uma pessoa com um chapéu, uma barba, com aqueles teias enormes, com a capa preta, um judeu lá na Guiana. Ele abriu um sorrisão, imagina, eu estou procurando aqui há dias, de repente encontro aqui no meu hotel. E ele foi falar com aquele judeu. E aquele judeu se identifica como também um comerciante que não mora na Guiana, mas também estava passando. Ele pergunta se eu conhece algum judeu que mora por aqui. E, infelizmente, esse homem fala que não conhece. O Yitzhak não desiste e ele continua procurando. Nesse momento foi quando ele se deparou com um judeu paulista, um judeu nascido em São Paulo. O nome dele é Marcos, me fugiu agora o sobrenome, depois posso pesquisar e colocar para vocês. O primeiro nome dele era Marcos. Esse Marcos, um judeu de São Paulo, encontrou esse Yitzhak no meio da Guiana. Também não morava lá, também estava a negócio. E nesse encontro, o Yitzhak pergunta se o Marcos conhece algum judeu local. E o Marcos fala, sim, eu conheço um judeu. Então o Marcos levou esse Yitzhak rumo à sua missão. Levou ele numa pequena lojinha, onde o nome da loja era Solomon, um nome judaico. Esse Solomon, o Yitzhak foi perguntar quem era o dono, e ele descobriu que tinha um judeu que já há muitos anos não praticava nada, esqueceu de tudo, esqueceu até mesmo que ele era judeu. Ele só sabia que a mãe dele tinha falado uma vez que ele era judeu. E dentro da casa dele ele viu cheio de idolatrias, estátuas e coisas que não eram compatíveis a um judeu. Mas o Yitzhak começou a conversar com ele e falou, eu tenho aqui uma missão especial. Eu vim aqui com um pequeno dólar de um rabino de Nova York, onde ele pediu para mim te encontrar em especial
e que você coloque esse dólar na caixinha da tzedakah, num cofrinho, para que você ajude uma outra pessoa com esse pequeno dólar. E esse Yitzhak ficou, esse Solomon, esse judeu ficou impressionado. Ele começou a conversar com o Yitzhak, começou a bater papo, e essa conversa demorou 1, 2, 3 horas, e o judeu começou a se empolgar. Depois de uma próxima viagem, o Yitzhak continuava em contato, e esses dois falavam muito. Até que esse judeu, Solomon, começou a ficar muito próximo, e começou a cumprir, começou a praticar, começou a se tornar um dos judeus, um embaixador de Deus na Guiana, como a gente fala. Ele virou um rabino, ele virou um cara muito especial. E certa vez, o Yitzhak, que estava muito feliz com esse pequeno dólar, quer dizer, ele entendeu a visão do Rebbe, que o Rebbe estava vendo num judeu que morava na Guiana. Ele certa vez foi questionar e perguntar o que está acontecendo com aquele judeu. Quer dizer, isso depois de alguns anos que eles já não se falavam. Depois que o Solomon cresceu e virou um judeu mais praticante, ele foi perguntar e tentar entender o que estava se passando com aquele Solomon. E pela surpresa dele, ele ouviu dizer que o Solomon largou tudo. Ele ficou muito incomodado. Como assim largou tudo? Então ele decidiu ir para a Guiana, voltar, para entender o que estava acontecendo. E quando ele bate na porta, ele encontra a esposa desse Solomon. A esposa fala, você foi o responsável de tudo isso. Você quis que meu marido cumprisse tudo. Mas saiba que ele é um falso. Ele é um hipócrita. Por quê? Se você for olhar embaixo da cama dele, e a mulher falando, eu vi isso. Eu vi que ele tem uma mala. Nessa mala ele tem um terninho novo, ele tem uma camisa nova, ele tem uma calça nova, ele tem roupas novas e ele tem até um passaporte americano. Isso que ele tem nessa mala. E uma vez eu perguntei para ele, o que é isso? E ele nunca quis me responder. Até que eu fui entender sozinha, a mulher está falando, eu entendi que ele queria me largar. Ele queria fugir de mim. Ele tem uma outra mulher nos Estados Unidos e ele quis me largar. E o Yitzhak ficou muito incomodado, ele falou, como assim? Não é normal. Então o Yitzhak foi conversar com o Solomon depois de alguns dias. Para surpresa dele, o Solomon fala, o que você está falando? O que minha mulher está achando de mim? Deus nos livre, nada disso. O Solomon fala, você não me falou há um tempo atrás que a gente tem que estar pronto para a Mashiach? Então aqui estou eu fiz uma mala, coloquei minhas roupas novas, coloquei meu passaporte, coloquei tudo lá dentro dessa mala, porque qualquer hora a Mashiach pode chegar e eu estou com a mala pronta para fugir, para ir com todo mundo para a vinda de Mashiach, para ir para Israel. Isso foi a resposta daquele judeu. Imagina, a gente está falando de um judeu da Guiana. Esse Solomon já faleceu, já foi enterrado no cemitério judaico, toda essa história já faz alguns anos. De qualquer forma, a gente está falando de um judeu na Guiana, que não tinha nenhuma conexão com nada, mas Mashiach para ele não era algo de se passar assim em branco. Era uma coisa que ele entendeu que é algo próximo. Nós estamos em São Paulo, a maioria daqui acho que está em São Paulo, a gente está vivendo e entendendo, e a gente está sempre perto de algum centro judaico, e a vida judaica aqui é de uma forma muito, muito boa. A gente está crescendo bastante. E o ponto que nós temos que levar é, se aquele judeu da Guiana, foi só uma historinha, mas só para a gente entender, aquele judeu da Guiana já vivia com Mashiach, mas ainda nós, que temos o judaísmo tão próximo, nós temos que viver e colocar o Mashiach como algo muito próximo. Nós não podemos deixar que é algo distante. A gente tem que dedicar esse 1 minutinho, 2 minutinhos, 3 minutos ou alguma hora por dia, cada um com o seu nível, mas para fazer esse peso na balança. E que cada um consiga trazer, quem disse que não é o nosso ato que vai trazer a salvação e a redenção final? Isso que os judeus acreditam, e é isso que a gente está aqui vivenciando. Nós estamos entrando, a partir de amanhã à noite, no último Yom Tov de Pesach, como eu falei, que está muito ligado com a vinda de Mashiach. E Mashiach, como eu estou falando, não é tão longe, é algo muito próximo. Então vamos pegar essa responsabilidade sobre nós, pelo menos dedicar um pouquinho e deixar o Mashiach bem próximo a nossos dias. Que a gente possa viver, que a gente possa entender e ter ele presente ainda hoje, que a gente possa nem esperar, nem mais 1 hora, que o Mashiach já venha agora, que a gente possa cumprir e que em mérito dessa aulinha, a gente já possa também trazer o Mashiach, se Deus quiser, muito em breve. Queria desejar a todos um feliz Pesach, um Shabbat Shalom, e que a gente possa ter boas notícias, se Deus quiser, que a gente possa passar dessa fase ruim que a gente está passando, que a gente possa avançar e poder trazer Mashiach ainda hoje, se Deus quiser.